Alô? Chico, só consegui ligar pra você. Estou muito doente, preciso da sua ajuda e da Zuzu. O que aconteceu, Globinho? E o que podemos fazer? Minha doença é difícil de curar e até de explicar. Mas você e Zuzu podem me ajudar se deixarem eu participar do episódio do Pet Geo Educa. Eu fico remoto e você presencial. O que acha? Mas é claro que pode. Você é o nosso amigo e a gente não nega ajuda. Zuzu, ainda bem que você chegou. O Globinho vai participar do episódio de hoje. Oxi, o que aconteceu? Ele está com pressa, mas disse que está doente e precisa da nossa ajuda. Então vamos logo apresentar. Eu começo. Olá, galerinha. O episódio será diferente. Um grande amigo nosso está precisando de ajuda, pois ele está doente. Iremos tentar entender o porquê e como ajudá-lo. Vamos falar das famosas mudanças climáticas. Uma coisa que vem mexendo comigo há muito tempo e está se agravando. Seja bem-vindo ao episódio 2 do Pet Geo Educa, Globinho. Inicialmente, precisamos entender o que está acontecendo comigo. Na verdade, sou o planeta de vocês, mas costumo me chamar de Globinho. Atualmente, estou sofrendo um problema, as mudanças climáticas, que vem piorando desde 1800 com as ações humanas, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, atividades industriais e desmatamento. Vivemos no que chamamos atmosfera, uma camada da Terra que permite a nossa sobrevivência, composta por gases diferentes como oxigênio, nitrogênio, carbono e outros. Minha doença está cada vez mais intensa e pode gerar consequências, como o aumento das temperaturas e do nível do mar, em função da concentração de gases que retêm o calor e derretimento dos polos. É muito triste, Globinho, e a gente nem sabe o que fazer. Você sabia que as emissões de CO2 de aterros sanitários são semelhantes às emissões de aviões no ar? Além disso, Zuzu, mais CO2 é liberado por residência do que pelo funcionamento dos carros. E construir um carro novo é mais caro que fazer 2 metros de estrada. Por isso, não adianta a gente usar carros elétricos enquanto as estradas ainda são feitas da mesma forma. Então o que faremos, Globinho? A gente precisa de alimentos, construção de ruas, aparelhos tecnológicos e meios de transporte para sobreviver. Como é possível ter tudo isso sem prejudicar a sua saúde? A primeira coisa é entender que consertar o sistema industrial não é o suficiente e cada parte dele precisa de uma solução. Às vezes, ter a solução não significa que estamos dispostos para implementar. Então vamos por partes. Sua vez, Chico. Alguns dos problemas para reduzir as mudanças climáticas está na relação entre pessoas ricas e pessoas pobres, ou seja, está associada à desigualdade social. No sentido da produção, ao comparar as emissões da população, 54% representam as pessoas de renda alta ou média alta. Elas geram 86% das emissões de CO2, enquanto 46% da população representa renda baixa ou média baixa e geram 14% do CO2. Por isso, quanto mais rica a sociedade, mais carbono ela emite. Então, se os ricos mudarem seu modo de vida, a gente resolve o problema? Não, Zuzu. Embora isso ajude, o problema não sumirá. Isso porque 63% das emissões globais de carbono vêm de países de baixa ou média renda. Ademais, como esses países estão buscando o status de desenvolvido, o Estado e a sociedade se envolvem em um conjunto de políticas de industrialização, técnica, ciência e informação implementadas na agropecuária, ou seja, estão buscando sair da pobreza ou alcançar uma qualidade de vida. Então a realidade é que sair da pobreza e se tornar classe média gera emissões inevitáveis. Por isso que os países não param com as emissões? Sim, veja só. As árvores absorvem o CO2 e o transformam em oxigênio, reduzindo a presença dele. Outro fato é o investimento em fontes alternativas de energia, como os painéis solares que ajudam a produzir eletricidade sem a necessidade de queima de combustíveis, necessitando apenas dos raios solares. Entretanto, tornar isso prático é muito difícil, quando não se pode sequer atender às necessidades básicas da maior parte da população.
Ah, então é por isso que muitas pessoas consideram essas emissões essenciais. Exatamente, mas as consequências das mudanças climáticas incluem também as secas intensas, escassez de água, incêndios severos, derretimento do gelo polar e destruição da fauna e flora. Entendi, Chico. Agora posso falar de outra problemática? Mas é claro que pode, Zuzu. Estamos te ouvindo. Quero falar da produção de alimentos. Afinal, todos precisam comer e a todo momento a população aumenta. Com a agroindústria moderna, que utiliza de agrotóxicos, fertilizantes ou esterco em quantidade abundante, é possível não emitir os gases do efeito estufa, como ozônio, nitrogênio, enxofre, etc. Você sabia que o cultivo mundial do arroz emite anualmente quase a mesma quantidade de metano que o tráfego aéreo no mundo? Minha Nossa Senhora! E não acaba por aí. Além dos alimentos preferidos das pessoas serem os mais prejudiciais, 57% das emissões da produção de alimentos vem de origem animal, embora representem 18% das calorias no mundo e 37% da proteína mundial. Zuzu, então à medida que as pessoas ficam mais ricas, elas querem comer mais carne? Sim, devido ao avanço da indústria frigorífica e agricultura, a carne se tornou algo básico na dieta das sociedades. Nos países desenvolvidos, ela é algo comum, mas nos países em desenvolvimento, ela representa riqueza e fartura. Quase esqueci, Zuzu, mas hoje cerca de 38,5% da nossa terra habitável é usada para a criação extensiva de animais para abate e produção de carne. Isso é quase o tamanho da América do Norte e do Sul juntas. Então, nesse caso, formações vegetais como a floresta amazônica, que poderia regenerar o ar e retirar o carbono da atmosfera, acaba sendo destruída para dar lugar aos grandes pastos? É bem isso, Chico, além da expansão de áreas para cultivo. Então, só comer menos carne não resolve as mudanças climáticas, mas não há como evitar, mesmo sem comer carne. Assim como não adianta parar de viajar, parar as minerações e as produções de dispositivos eletrônicos, e etc. Então não existe solução para isso? O globinho não vai ficar bem? Calma, Chico. Não fique triste. Deixa eu te explicar. Então, Chico, já existem soluções para o problema, como redução das emissões e financiamentos para a inovação sustentável. Além disso, temos os acordos globais que orientam esse processo. De forma prática, o que já ocorre é a extração de dióxido de carbono do ar para armazená-lo no subsolo ou transformar em derivados. Isso acontece através das tecnologias de captura de carbono, mas elas são muito caras. Já que é assim, por que os grandes poluidores ou o próprio governo não cuidam disso? É que para as empresas, isso dobraria os custos de produção e elas iriam falir. Já o governo parece mais comprometido em investir na indústria do petróleo e gás, que interfere na vida de bilhões de pessoas. Um exemplo disso é o preço da gasolina que está alto e isso reflete nos custos de transporte de um agricultor que vem para Natal vender seus produtos. Então é por isso que a captura do carbono fica em segundo plano e ninguém está fazendo uma verdadeira sustentabilidade? Acredito que sim, Chico. E isso é complicado. Precisamos de soluções urgentes, já que apenas mudar de atitude não é suficiente. Precisamos corrigir erros do passado. É sobre isso, Zuzu. E você que está assistindo o nosso vídeo, você consegue consertar o clima? Se a Terra e as sociedades funcionam em um sistema conectado, significa que todos somos responsáveis, mesmo que minimamente, por essas mudanças. Essa ideia é bastante aceita, pois culpa o cidadão comum e retira a responsabilidade do mercado e dos governantes, já que para eles isso é mais fácil do que resolver os problemas. Por isso, exigir do cidadão comum a solução do clima não funciona se observarmos o tamanho do problema. As contribuições pessoais são boas, mas são limitadas. Na prática, se uma pessoa eliminasse 100% das suas emissões para o resto da vida, economizaria 1/2 das emissões do setor global de energia. Então, o que realmente podemos fazer? Globinho, e o que o médico falou? Ele falou tanta coisa, mas vamos lá. A receita foi essa, ó. Primeiro, pensar e falar sobre mudanças climáticas num modo sistêmico e abrangente para mudar os fundamentos da sociedade atual. Segundo, entender que culpar a população não serve muito. É necessário influenciar quem está no poder, para verem que o sucesso depende desse combate. Terceiro, retirar através do voto
aqueles que evitam mudar as leis e beneficiam sempre o interesse do mercado. Quarto, responsabilizar e exigir a implementação de planos e projetos eficientes. Verdade, Globinho. Não basta só proibir o uso de canudinhos. Isso mesmo, Zuzu. E continua. Devemos cobrar das indústrias também, e se elas resistirem às adaptações por medo de perdas ou querendo se proteger, precisamos que os políticos alterem as leis e invistam nas inovações nas áreas onde não temos boas soluções. O interesse financeiro não pode estar acima da necessidade da redução das emissões de carbono. Esse processo não pode ser tão rápido, porque muitas tecnologias de baixa emissão ainda precisam de mais tempo, pesquisa e são muito caras. Mas se houver demandas crescentes, as empresas podem fazer bons sistemas de captura de carbono, alternativas para a carne e assim por diante. São muitas coisas, né, Globinho? Que complicado. Se eu for muito rico também, posso ajudar, né? Posso investir enquanto essas tecnologias são caras, mas que no futuro podem ser mais baratas. Stonks. Além disso, você também pode votar, né? Em resumo, existem muitos interesses opostos, né? Penso que mesmo se alcançarmos esse desenvolvimento sustentável, ainda haverá insatisfação. Entretanto, é melhor encarar a realidade e adequar nossos comportamentos para que ainda possamos existir e viver com qualidade. Concordo, Zuzu. E enquanto isso, podemos fazer nossa minúscula parte nos pequenos atos, como economizar água e energia, produzir menos lixo, espalhar essas ideias e assim vai. Então é isso, galera. Obrigado pela ajuda. Já estou até me sentindo melhor. Por nada, Globinho. Se você precisar de ajuda, pode contar conosco. Tchau, pessoal. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo episódio.